Irmãos, boa tarde, e graça e paz a todos. Bom, a gente vai continuar aqui no texto de Atos 2, no versículo 22, a gente tem uma pancada de informação que dá para tirar daqui. A começar pela primeira palavra, varões. O que é um varão? Bom, um varão era um jeito antigo de se falar homem. Simplesmente isso. Tanto que lá em 1 Samuel, Ana pede para Deus o quê? Um filho varão. Bom, não precisa estar abrindo. Bom, é só uma curiosidade de que é bem interessante de ver. E Deus concede exatamente isso. Bom, voltando ao ponto, a segunda palavra, israelitas. Sabem o que é um israelita? Bom, existem em três categorias aí: o hebreu, o israelita e o judeu. A gente pode destrinchar um pouco isso. Eu peguei algumas anotações que fala aqui. Hebreu, aquele que vem do outro lado do Eufrates. Era como as outras nações chamavam os hebreus. E o primeiro a ser chamado de hebreu foi o nosso querido pai da fé, Abraão. E isso durou até Moisés. Lá em Êxodo 9:1, a gente pode estar abrindo para ver a passagem. Bom, tá aqui. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Até aqui, o povo era chamado de hebreu. Só que o termo israelita, ele também já existia. E israelita era o termo não para quem descendia de Abraão, mas sim para quem descendia do o descendente dele, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era neto de Abraão. O que a gente vai ver aqui no Gênesis.
Inclusive é daí que vai vir o nome da nação. A gente vê aqui no Gênesis 36, não, 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Daí em diante, e os hebreus entre si, a gente entende que eles se chamavam de israelitas, filhos de Israel, que era Jacó. Só que as outras nações chamavam eles de hebreus. Mais para frente eles foram chamados pelos outros de israelitas também. Isso foi mais quando eles se fixaram em Canaã. Por. Mas eu dei uma enroscada aqui. Normal. Aí a gente passa pro terceiro termo: judeu. O que é um judeu? Bom, originalmente é quem descende de Judá. E Judá, aqui eu falo, não é a cidade da Judéia, e sim um dos 12 filhos de Jacó, ou de Israel, como eu preferi. Quem descendia de Judá era judeu. Mas esse termo se popularizou mesmo depois que o reino foi dividido. O reino foi dividido em dois por causa da idolatria de Salomão, que consequentemente fez o povo pecar também. Aqui fala identidade nacional ou do Reino do Sul, após a morte do rei Salomão. E a partir daqui, todo mundo que era de Judá era judeu. Só que o Reino do Sul era formado por duas tribos, Judá e Benjamim. Porém, ficou com o nome do mais velho, que era Judá. A gente vai ver esse termo aqui em Esther. Fica antes de Jó e depois de Neemias. Uma curiosidade do livro de Esther é que
o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. Vê a passagem aqui onde fica. É Esther 2:5. Assim, gente, a minha memória é um pouco curta, por isso que eu tenho que ficar olhando. Mas o que importa é o conteúdo. Ora, na cidade de Susan, ou Suzã, não sei bem como se lê isso, havia certo homem judeu, benjamita. Ou seja, ele era do reino de Judá, mas ele descendia de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Sim, judeu era cheio dessas coisas de genealogia. Tanto que Mateus já começa com genealogia, né? E judeu não é a única identidade geográfica que a gente tem. E Jesus era chamado como? Além de Jesus, é claro. E não é Cristo. Ele era chamado pelo nome de onde ele vinha. E de onde Jesus veio? De onde ele veio, não de onde ele nasceu. Nazaré. E ser um nazareno não era das melhores opções. Ser um nazareno, na verdade, era quase que uma humilhação na época. Tipo, você não ia ser apedrejado, mas também não ia ter tanto prestígio. Digamos que não iria ser lá uma pessoa muito respeitada. A gente vê aqui que era uma identidade geográfica, origem de uma cidade sem prestígio na época. E tem uma conexão profética também. Nome dado pelos opositores do Sinédrio. Ah, perdão, eu cometi um erro aqui. Que eu esqueci de ler a passagem, mas guarda essa aí. Opositores do Sinédrio. Abram a Bíblia lá em Mateus 2:23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. E Nazaré vem do hebraico Natzer, que
É Natzer ou Natzer, que quer dizer ramo ou renovo. O que dá a entender que é uma certa referência profética às profecias de Davi. Inclusive, eu esqueci de anotar a profecia, mas é aquela que diz: da raiz de Jessé gerarei um renovo, o que ocupará o seu trono, e o seu reinado durará para sempre. Algumas traduções acho que vai dizer rebento, mas o sentido é esse: o renovo é o Messias. E lembra que eu falei do Sinédrio? Então, agora a gente vai lá para Atos 24, onde a gente vai ver como a gente era carinhosamente chamado, né? É Atos 24, no versículo 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedidões entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Bonitinho o nome, né? Seita dos nazarenos. Aí e tem a parte lá do o capitão, acho que é um pouquinho mais pra frente, que confunde, de lá que pergunta se ele não era um tal de, eu não sei agora se era Gamaliel ou o capitão o que falava, o tal de Teudas. O que o capitão fala é que conduziu 5.000 sicários ao deserto. Bom, eu não sei o que é sicário, depois eu procuro isso. Caminhando aqui, a gente vê o próximo tópico: varão aprovado por Deus. O que é um varão aprovado? A gente já viu o que é varão, é homem. E o que é aprovado? Bom, aprovado é uma pessoa que tem a validação, e no caso aqui é a validação não de qualquer um, é a validação de Deus. E alguém sendo validado por Deus já dá a entender que o cara é perfeito.
E esse cara é Jesus. Ele foi validado no batismo e na prefiguração. Bom, e é claro que a gente vai ler. Vamos ver aqui. Primeiro em Mateus 3:17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E depois a gente também vai ver em Marcos 1:11. Coisa bem. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E também em Lucas 3:22. Achei. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa palavra comprazo é tenho prazer, me agrado. Ah, entre e outros sinônimos. E sim, aqui é um simulado. Lembrando que as perguntas é, é nesse intervalo dos tópicos. Mas enfim, voltando ao assunto. A gente vai ver agora o reconhecimento na transfiguração. Abram as Bíblias em Mateus 17:5.
Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, ouçam o que ele diz. E a gente vai ver aqui também em Marcos 9:7. A seguir, não, perdão, eu não, tá certo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E por fim, em Lucas 9 também, mas no versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem. Calma aí que eu errei a passagem aqui. Ah, sim. Ah, sim, eu errei que eu tava em Lucas 8. Oh, mas a gente vai voltar nessa passagem. Aguarde. 9:35. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouve. O que a gente vê aí? Deus reconhecendo Jesus. E se Deus reconheceu, ah, não tem conversa. Deus reconheceu. E voltando lá para Atos 20 não, 2:22, a gente vai ver duas palavrinhas que carregam uma carga histórica enorme também. Lendo do início: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, de
não é? Diante de vós. Algumas traduções podem falar entre vós, entre vocês. Enfim, é a mesma coisa. Mas o que a gente vê aqui? Que Jesus, ele, ele operou em três frentes. E Jesus, em modo geral, é João 1,14, que fala do verbo. E é claro que a gente vai ver. Abram as suas Bíblias lá em João 1,14. E lembrando, é um simulado, então eu sempre peço para alguém ler. Mas como é um vídeo, eu mesmo o leio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou entre nós. Nós quem? Bom, Jesus habita hoje em todos que aceitam ele. Mas, como fala, quando ele estava de forma corpórea aqui na Terra, ele habitou, primeiramente, entre os judeus. E a gente vai ver um ato de Jesus para com um judeu. A cura no tanque de Betesda. João 5, do 8 ao 9. Deixa eu ver o tempo aqui. Ah, tá. Tem tempo ainda. Então, lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E por fim, a gente também vai ver um ato de Jesus já fora de Israel. Esse de Betesda era um judeu. Bom, pelo menos que a gente sabe, era dá a entender que era um judeu. A gente vai ver aqui a cura dos 10 leprosos. Vamos abrir as Bíblias em Lucas 17, do 15 ao 16.
um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. A gente já vê aqui que Jesus quebrou uma barreira social que era praticamente intransponível. Não tinha como cruzar essa barreira. Mas Jesus não estava nem aí para o que o povo pensava, né? Ele fazia a vontade de Deus. E a gente vê por seguinte entre os gentios também a cura do criado do centurião. Vamos lá agora para Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu não sei e quanta informação ou até se tinha alguma informação, hum, a pessoa desse centurião, mas é realmente impressionante que Jesus vai relatar mais acima que nem em Israel ele viu tanta fé. Presume-se e que fala o povo de Israel, porque nem em Israel se viu tanta fé. É óbvio, porque Israel conhecia o Deus verdadeiro e mesmo assim eles duvidavam. Deus abriu o mar. E o bezerro de ouro foi depois ou antes de Deus abrir o mar? Foi depois. Tá vendo? Viram o milagre e ainda assim duvidaram. A gente muitas vezes faz a mesma coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, né? Bom, meus irmãos, vamos ver mais aqui.
E sim, vou. Calma aí que eu dei uma outra enroscada aqui. Agora, o contexto de Pentecostes aqui não é voltando para trás no aprendizado, é só para explicar um ponto o do que Pedro estava falando lá em Atos 2:22. A gente vai lá para Atos e vai abrir no o versículo 5 até o 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, e porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, em tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, perguntavam: Que quer dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Esse ponto é para explicar o que está aqui no 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Era para esses judeus aqui que estava sendo falado. E já passou o tempo. Depois eu explico o que. Não, dá para explicar rapidinho o que são milagres, prodígios e sinais, que é
É assim que Jesus se demonstrou a eles. Oremos. Amado Deus, obrigado por mais essa aula a que eu tive a oportunidade de transmitir aos meus irmãos e que o mundo inteiro venha a saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.